A paz do Senhor, amada igreja, com muita alegria, muita satisfação, nós estamos aqui para compartilhar mais uma palavra para esse culto de oração. E glória a Deus pela sua vida, minha irmã, meu irmão, você que não está podendo ainda estar participando, que Deus possa estar renovando a sua fé cada dia, porque eu sei que é muito difícil estarmos em comunhão sem estar presente, né? Mas eu sei que muitas irmãs que não estão participando dos cultos, elas são irmãs de oração, são irmãs que têm uma aliança com Deus, são irmãs comprometidas com a palavra, e que Deus possa estar fortalecendo a tua vida, minha irmã. E você, meu irmão, que ainda não está participando dos cultos presenciais. E eu queria compartilhar uma palavra agora para nós meditarmos um pouquinho e poder ter esse momento de oração. Lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, e lá no versículo 7, a partir do versículo 7, do capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Jonas estava aqui dentro do ventre do peixe, né? Ele foi engolido por um peixe, foi lançado ao mar pelos marinheiros. E aí ele diz assim: enquanto minha vida se esvaía, eu me lembrei do Senhor. E a minha oração chegou a ti, em teu santo templo. Quem adora ídolos vãos, desiste de sua fonte de misericórdia. Mas eu expressei minha gratidão com alta voz. Sacrificarei a ti, pagarei os meus votos. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor ordenou o peixe, e ele vomitou Jonas na terra seca. Amados, queridos do Senhor, todos conhecemos a história do profeta Jonas. Jesus testificou sobre isso. Jesus conta que assim, que não seria dado nenhum sinal para aquela geração que estava pedindo um sinal, a não ser o sinal que já havia acontecido do profeta Jonas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: em contrassenso aqui em relação a Jonas, Jesus era totalmente o oposto. Jonas estava fugindo de uma missão e Jesus estava fazendo a sua missão com todo amor. Jonas queria a morte do povo pela qual ele foi enviado. Jesus veio salvar o povo pela qual ele veio e foi enviado, né? Jonas, ele queria que Deus entrasse com justiça e condenação. Jesus entrou com perdão, graça e redenção. Mas a essência que Jesus está ensinando em relação ao sinal do profeta Jonas é o que Deus fez com o próprio profeta Jonas. Porque veja só, meus amados, Deus deu uma missão, Deus deu uma ordem para Jonas. Falou para ele assim: vai, prepara-te, vai para a terra de Nínive, e eu vou te dar uma palavra para você entregar a esse povo. E Jonas, ele não encara aquilo como uma missão, ele não encara aquilo como um ministério, ele não encara aquilo como algo que ele teria que fazer por ser um profeta. Ele tenta fugir. Nós conhecemos a história. Ele pega um navio para Tarsis, para fugir da presença de Deus. E aí Deus movimenta o mar, movimenta o vento, e Deus permite que uma grande tempestade venha sacudir o navio. E o navio indo a pique, já indo para se afundar, e o desespero toma conta de todo mundo, e Jonas está ali dentro do navio, quietinho, sem falar nada. Aí perguntaram para ele, falou assim: não te importa que nós estamos perecendo? Levanta, invoca o seu Deus. E aí vão descobrir que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era porque Jonas estava fugindo do seu Deus. E Jonas então fala para eles que se eles lançasse ele ao mar, aquilo se acalmaria. Eles ainda tentam resolver de outra forma, eles ainda continuam jogando bagagens fora, eles ainda tentam resolver porque eles não queriam ter o sangue de Jonas na mão. Mas eles viram que não ia ter como, e Jonas ainda estava ali, então eles decidiram: bom, vamos jogar esse cara no mar, vamos matar ele. E eles pedem perdão a Deus antes de fazer isso. Eles falam para Deus: olha, nós vamos ter que fazer isso, porque ele disse que tem que fazer isso. O que eu quero aprender aqui com vocês, meus queridos? Que muitas vezes nós, por mais que não sejamos semelhantes a Jonas,
mas muitas vezes nós fazemos coisas parecidas. Deus fala na sua palavra, ele é muito claro que devemos amar os nossos inimigos. O que dirá os nossos irmãos em Cristo? O que dirá nossa família? E muitas vezes nós não amamos. Muitas vezes nós não amamos. Jesus, ele diz que nós devemos perdoar, e muitas vezes nós não perdoamos. E aí quando nós lemos a história de Jonas, somos críticos em falar, como que esse cara não obedece a Deus? Como que esse cara, como que esse profeta não vai lá cumprir o seu ministério? Como que ele faz isso? E nós? Muitas vezes fazemos coisas não na intensidade. Nós não estamos fugindo para algum outro lugar, mas fugimos de responsabilidades. Fugimos da nossa responsabilidade ministerial. Fugimos muitas vezes da nossa responsabilidade cristã, de amar, de perdoar, de ajudar, de ser transparente, de ser verdadeiro, de ser posicionado. Muitas vezes nós fugimos dessas responsabilidades. Então é uma palavra para nós pensarmos aqui, para estarmos orando. Somos uma igreja para fazer a diferença. Então nós temos que viver a palavra na sua plenitude. É muito fácil colocarmos encargos sobre alguém e nós mesmos não fazermos. É muito fácil muitas vezes pregar para alguém e falar assim, ó, você tem que perdoar. E viver com o coração cheio de ranço, cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de suspeita. Pessoas que não se afinam, pessoas que não se entrelaçam, pessoas que vivem cheio de ciúmes e suspeitas nos seus pensamentos. Amados, nós pertencemos a um corpo santo chamado corpo de Cristo e precisamos crescer em unidade, em propósito. Você precisa de mim e eu preciso de você e cada um precisa um do outro. Estamos aqui para crescimento, estamos aqui para edificação. E o Jonas, ele estava fugindo da sua responsabilidade ministerial. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas também fugindo, não de forma declarada, eu estou fugindo, não. Mas foge quando não cumpre o seu propósito. Quando não honram as suas esposas. Quando não abençoam os seus filhos. Quando não perdoam os seus irmãos. Quando não vive em unidade. Quando não permanece na presença de Deus, quando a igreja passa a ser apenas um local de culto e não passa a ser mais uma comunhão do corpo. Quando nós não nos preocupamos mais, pessoas que vão se esfriando por causa da falta da comunhão, e essa foi a minha preocupação no início desta oração, dessa ministração, com irmãs e irmãos que não estão congregando, mas por causa desse momento, porque eu sei que tem irmãs e irmãos que por causa da idade, por causa do momento que nós estamos passando, tem as suas debilidades e preocupações, e está correto. Essa foi uma instrução que foi passada, né, para os irmãos acima de 65 anos, eles podem vir à igreja, mas se não quiserem vir, tranquilo, mas tem que haver no coração de cada um que não está vindo a vontade de estar lá. A vontade de estarmos juntos. Sabe? Porque podemos muitas vezes ir num shopping, podemos muitas vezes ir em qualquer lugar, mas na igreja a gente não pode. Aí fica uma coisa meio hipócrita. Né? Podemos ir num supermercado, mas não podemos ir na igreja. Podemos ir numa padaria, mas não podemos ir na igreja. Podemos ir numa quitanda, mas não podemos ir na igreja. Podemos ir no banco, mas não podemos ir na igreja. Podemos fazer um monte de coisa que a gente tem necessidade de fazer, temos que trabalhar e não podemos ir na igreja. Então, devemos avaliar. Se como Jonas, muitas vezes nós estamos também fugindo dos nossos deveres cristãos. Né? Mas para encerrar aqui esse momento, e o foco está ali onde ele fala assim, no ventre do peixe eu orei, e a minha oração chegou ao teu santo templo. Queridos, olha só, mesmo que estejamos numa situação, por mais estranha, difícil ou errada, não existe oração sincera que Deus não ouça e que Deus não responda. Não existe. Todas as orações, elas são conhecidas diante do Senhor. Mas nem todas são respondidas.
Todas as orações são conhecidas diante de Deus, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas nem todas são respondidas. Porque a Bíblia fala que aquele que pede para os seus deleites não encontra resposta. A Bíblia fala que aquele que ora ou que busca, mas não está não está em aliança, não está afinado com Deus, não está em intimidade com o Senhor. A Bíblia fala que é de ânimo doble. Uma pessoa que uma hora está, uma hora não está. Esse tipo de pessoa não pense tal que receberá alguma coisa do Senhor. Então existem orações que Deus ouve, mas Deus não responde. Mas a oração de Jonas Deus respondeu. E a Bíblia fala que Deus deu ordem ao peixe. Ele vomitou Jonas na praia, na terra. Então, queridos, veja só, não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada, absolutamente nada. Jonas, ele não queria ir a Nínive, porque o povo de Nínive era um povo assírio. Esse povo era um povo descendente lá de Cã, os descendentes de Cã, dos filhos de Noé. O filho dele, o Cã, da descendência de Cã veio os assírios. Um povo mau, um povo muito cruel. E ele teve medo, eu imagino que ele teria medo mesmo de ir lá, porque era um povo que eles matavam sem piedade nenhuma. E a palavra que ele ia levar era uma palavra de condenação, que Deus ia destruir aquele povo. Mas isso não quer dizer que ele não deveria cumprir, não é verdade? Jesus, em algum momento, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí logo em seguida ele diz: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então muitas vezes Deus nos pede para fazer, ou Deus nos revela na sua palavra como devemos nos portar, porque eu não preciso orar para Deus: Senhor, eu devo perdoar. Eu não preciso fazer essa oração, porque já está revelado na palavra: perdoai-vos uns aos outros. Senhor, eu devo orar por fulano? Orai uns pelos outros. Não preciso fazer esse tipo de pergunta. Senhor, eu devo amar? Lógico, amai-vos uns aos outros. Então não é uma pergunta que eu devo fazer. Senhor, eu devo ir à igreja? A Bíblia fala: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então, tem perguntas que você não precisa levar em oração. Você simplesmente sabe da resposta e deve simplesmente ter a responsabilidade de cumpri-la e de vivê-la. E Jonas, ele entendeu que ele estava errado. Ele entendeu que mesmo no ventre do peixe, nas profundezas do mar, ele ainda vivo, ele falou assim: cara, Deus tem um propósito, eu tenho que cumprir esse propósito. Ele sentiu que ninguém quer morrer. Por mais que um momento ou outro a pessoa deseja a morte, mas na hora H, eu tenho certeza que toda pessoa que suicidou, que pulou de um prédio ou de uma ponte, no momento em que ela pulou, que não tinha como mais voltar, com certeza, se ela tivesse alguma coisa para se agarrar, ela se agarraria. Mas aí muitas vezes não dá mais. Mas Jonas, ele estava no ventre do peixe, e aí eu imagino que ele, já passou bastante tempo e eu não morri. Senhor, eu não quero mais morrer, Senhor, me perdoe, eu vou cumprir meus votos, vou cumprir meu sacrifício, eu vou ser um profeta fiel. E aí a Bíblia fala que Deus ouve a oração e manda o peixe vomitar Jonas. E já vomita Jonas lá na praia, lá pertinho de onde ele tinha que ir. Então eu vejo assim, amados, é momento de reflexão, é momento de estarmos avaliando quem somos e como estamos na presença de Deus. Quem somos para Deus? Somos cristãos? Somos verdadeiramente nascidos de novo? Somos pessoas compromissadas e aliançadas? Porque não é porque muitas vezes nós somos fiéis no dízimo, na oferta, que quer dizer que eu sou um crente aliançado e fiel. Porque uma coisa não isola a outra, né? Uma responsabilidade não isola a outra responsabilidade. Temos que estar andando em unidade, em fidelidade, em compromisso, em aliança, em saber que o Senhor é Deus e que Ele está presente em nossa vida. Eu quero dizer para você que vai orar, que você está participando desse momento, desse curso de oração, Deus ouve a sua oração. E eu quero declarar, e Deus também quer responder a sua oração. Se há alguma oração que você ainda não tem tido resposta, procure entender como que está, ou por que ainda Deus não respondeu. Porque nenhuma oração fica sem ser ouvida. Agora, a resposta depende de como nós estamos. A resposta de Deus depende da sinceridade do nosso coração, depende do nosso compromisso, da nossa aliança com Deus, de como estamos
com Deus em Cristo Jesus. Então, eu queria que você, meu irmão, minha irmã, pudesse orar nesse momento. Eu queria fazer uma oração rápida para que depois, aí na sala de oração, possa ter a continuidade dessa oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és um Deus maravilhoso, bondoso e glorioso. Eu sei, Senhor, que talvez nem todos os membros da nossa igreja vai ouvir esta ministração e vai fazer essa oração. A nossa vontade é que todos ouvissem, a nossa vontade, Senhor, é que todos ouvissem, entendessem e tomassem uma atitude, tomassem uma decisão, tomassem um posicionamento. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e a Tua palavra diz que os últimos dias serão dias difíceis. E os últimos dias, ó Pai, ele é relativo. Ele pode ser últimos dias para nós ou pode ser os últimos dias para os nossos netos e bisnetos no futuro. Porque não somos nós que determinamos o último dia, é o Senhor. Mas nós devemos viver cada dia como se fosse o último, como o Senhor disse. E nós devemos viver isso na intensidade da aliança, do amor, do compromisso e da fé. Senhor, nos abençoe como igreja cristã da família. Que cada irmã e cada irmão que está ouvindo essa ministração e que está orando, e que vai estar orando ainda mais, que o Senhor venha responder essas orações. Há irmãs, ó Deus, que estão buscando resposta para a sua família, respostas financeiras, porque estamos vivendo um momento muito difícil. Há irmãos e há irmãs que estão vivendo um momento de depressão, muitas vezes. Não uma depressão profunda, mas um sentimento depressivo. A angústia, a medo, a dúvida. Senhor, livra-nos, ó Pai, da hipocrisia. Livra-nos, ó Pai, de falarmos, ó Deus, que nós somos cristãos, mas não estamos unidos. Livra-nos, ó Pai, dos falsos irmãos. Livra-nos, ó Deus, das falsas pessoas que não têm, ó Deus, a intenção de Te servir. Senhor, nos abençoe como igreja cristã da família, fortalece-nos, ó Pai, para fazermos a diferença no nosso chamado e no nosso propósito. Abençoa, Senhor, gloriosamente, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um, Senhor, de nós possamos ser, ó Pai, instrumento na Tua mão, para que o Teu poder se manifeste nessa terra, através de pessoas, de homens e mulheres que são compromissadas com a verdade do Evangelho e que não negocia, Senhor, os Teus princípios em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Senhor. Amém.